Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa O Céu da Semana, o programa onde eu analiso os aspectos astrológicos da semana vigente, que hoje vai do dia 10 de janeiro de 2022 até o próximo domingo, dia 16 de janeiro. E essa é a primeira live do novo ano, né? Na semana passada não teve, né? Também as férias foram involuntárias neste aspecto da live. Mas nessa semana, então, começamos com o ano engatado para valer agora, né? Com toda a força, sendo que estamos numa lua crescente, sendo que o ano começou nos últimos dias da lua nova, da lua minguante, e no dia 2 tivemos a lua nova. E isso mesmo que não tenha sido exato no Réveillon, é um aspecto bastante auspicioso, né? A energia do ano começa com a energia do novo, da renovação, das forças de semeadura. Isso foi semana passada. E ontem, domingo, dia 9 de janeiro, tivemos a passagem da fase da Lua para a fase crescente, que é o movimento de desenvolver, de nutrir, de fazer crescer aquilo que a gente vem plantando, em especial com a energia da Lua Nova. Então, o que a gente está iniciando neste ano, na última semana ou quinzena, atenção, muita atenção, porque estamos no momento de reforçar as nossas ações para que se desenvolva. É um período, o dessa semana e o da anterior, excepcionalmente bom, excepcionalmente favorável para a gente colocar energia em coisas novas. Claro que também pelo frescor do ano novo, do início de ciclo, etc. Mas também porque o céu está favorável. A gente está, nessa semana, ou quinzena, se despedindo de uma quadratura complicada, que foi a quadratura Saturno-Urano, que está deixando ainda alguns ecos, algumas ardências da última. Foi ardida, para não dizer doída. Foi um aspecto tenso que acompanhou o ano passado inteiro e se encerrou agora a sua principal influência, o que é sempre positivo, no sentido de que a gente vai poder agora usufruir da influência de outros aspectos de renovação, como o aspecto do início do ano, que a gente acho que chegou a comentar na última live que ocorreu, que é o aspecto de Sol com Urano. A gente começou o ano com muitas forças de renovação, que nessa semana, nessa lua crescente, eles retornam sob um outro aspecto, né? Nós tivemos nessa semana que passou um evento no céu bastante agradável, interessante, que foi a Vênus Casime, né? A conjunção plena total da Vênus com o Sol. E este aspecto se deu no sábado, né? Em especial sábado à noite, foi bem anunciada, né? Espero que todos tenham tido um sábado à noite muito interessante, muito romântico, muito amoroso, pois foram as vibrações deste aspecto, né? Mas como isso já passou, né? Que não teve, passou, né? Mas a boa notícia é que como a Vênus está retrógrada, a Vênus vai retornar, quando ela retomar o seu movimento anterógrado, ela vai reencontrar novamente o Sol dentro de algumas semanas. Então nós teremos mais uma Vênus Casime, né? Uma Vênus em conjunção com o coração do Sol, daqui a algumas semanas. Será apropriadamente anunciado quando chegar. Mas para essa semana o que nos toca, além da lua crescente já mencionada, são os signos envolvidos com essa lua crescente. A lua crescente é sempre um ângulo de 90 graus, em que Sol e Lua se posicionam de maneira a formar uma quadratura, mas devido à particular afinidade entre Sol e Lua, essa quadratura a gente costuma não sentir de maneira tão pesada como outras quadraturas que são comuns de sentirmos um certo peso.
essa lua crescente quadra Áries e Capricórnio. O Sol está em Capricórnio e a lua passou em Áries, né, ontem, dia 9, marcando para essa semana uma semana de quadratura ou de envolvimento entre as energias de Áries e de Capricórnio. Basicamente, essa semana vai nos fazer refletir, vai nos fazer olhar para as responsabilidades com um ar muito sério, muito comprometido e bastante forte, intenso. É um período bom para nós olharmos com muita força de ação os nossos compromissos, deveres, tarefas, mas com bastante resolutividade, né? Essa união entre Áries e Capricórnio. A tensão não é tão grande como de outras quadraturas, mas existe. Então, o ponto a se cuidar nessa semana é a gente não se estressar com pouca coisa, é a gente não esquentar a cabeça com o que não merece a nossa tensão. Por quê? Porque estamos em janeiro, né? Muitos estão ainda de férias, não é um momento para a gente esquentar a cabeça, é um momento para a gente, apesar do sol esquentar a nossa cabeça todos os dias, mas não é um momento para a gente se preocupar, e sim para a gente olhar com seriedade aquilo que nos toca e nos compete, resolver e aproveitar essa energia da semana, dessa lua crescente Áries Capricórnio, para evocarmos a nossa resolutividade, pegar e resolver as coisas com agilidade e presteza, sem estresse. Esse é o recado da lua crescente Áries Capricórnio, lua em Áries e sol em Capricórnio. Depois, nós temos, a partir de hoje, dia 10, até depois de amanhã, dia 12, ou seja, segunda, terça e quarta, o primeiro aspecto importante dessa semana, que é o Sol em sextil com Netuno. O Sol está em Capricórnio e faz um sextil com Netuno, que está em Peixes. E essa força do Sol enquanto consciência e Netuno enquanto inconsciência, nebulosidade, intuição, sonhos, nos oferece uma aliança entre a nossa mente racional, entre a nossa visão das coisas e os pequenos sinais que a vida nos dá todos os dias. Atenção, aquelas pequenas sacadas, insights, perceber as entrelinhas das coisas, ou enxergar aquilo que não é tão evidente, mas a gente se torna mais capaz de enxergar em aspectos como esse, em que o Sol e Netuno se aliam para ampliar a nossa consciência dos pequenos detalhes. E, inclusive, nas conversações, podemos perceber coisas que não são ditas, mas que estão ali. Ou nos pequenos acontecimentos, podemos perceber melhor o encadeamento que sempre existe, logicamente, entre os fatos, e que nem sempre a gente alcança enxergar. Esses são dias para enxergar. Então, aproveitem, de 10 a 12, o sextil Sol-Netuno. Quase no mesmo período, de hoje para amanhã, quase indo para o 11, até o dia 13, então aí é terça, quarta e quinta, dia 13, o Marte, que é o deus da guerra, o nosso guerreiro interior, que está em Sagitário, buscando as suas boas batalhas, né? Marte em Sagitário é o Dom Quixote, é a nossa temporada de buscar os bons esforços, os esforços justos e nobres e altruístas. Ele está formando uma quadratura meio chata aí com o mesmo Netuno. Bom, enquanto nós teremos olhos para enxergar os detalhes e as pequenas coisas que fazem a diferença, nesse mesmo tempo a nossa ação pode se precipitar devido a essa quadratura do Marte com o Netuno. E a nossa ação pode se precipitar, ou sempre que a gente não der o tempo para agir, a gente permitir uma precipitação, vai dar rolo, vai dar confusão. É uma confusão entre a ação e a nossa percepção das coisas. Então, a gente pode enxergar o sentido das coisas com o Sol Netuno, mas com o Marte Netuno é importante pensar antes de agir. Por quê? Porque a nossa ação tende a se precipitar e gerar problemas evitáveis com essa precipitação. Qual o recado disso? O que fazer frente a isso? Calma, pensa antes de agir. Assim, né? Dica do Arafa.
calma, pensa antes de agir. Por quê? Porque isso resolve essa quadratura de maneira bastante simples, porque o Marte em Sagitário tende a nos deixar um pouco afobado com o que a gente vai percebendo. A vontade de agir vai estar grande, mas calma, pensa antes de agir. E muito cuidado para a gente não agir apenas com o que sente Marte, Netuno. Porque o Sol com Netuno nos faz enxergar racionalmente as coisas. Então, não age só com o que sente. Processa, raciocina, pensa, avalia, Sol, né? Antes de agir, Marte, para não dar problemas, não dar atritos, confusões com a nossa ação unicamente precipitada em cima do que a gente está sentindo. Muito cuidado. Tem que ter o elemento racional para a gente evitar problemas. Eu tenho certeza que muita gente depois vai me comentar, como acontece frequentemente, essa dica aí e os resultados, né? O que deu para evitar com essa dica aí. Isso acontece. Bom, e aí chegamos então, 10 a 13, né? Chegamos no dia 14 para um evento sempre muito esperado, que é a retrogradação de Mercúrio. Sim, de novo, Mercúrio vai entrar em retrogradação. Normalmente, o planeta Mercúrio, por ser o mais veloz dos planetas do nosso sistema solar, ele retrograda 3 vezes por ano na média. 2022 é um ano sorteado com o prêmio de ter 4 retrogradações. Então agora, nos primeiros dias de janeiro, já estamos passando pela primeira, e ao longo de 2022 teremos tempo então para vivenciar 4 retrogradações. Então apertem os cintos, o Mercúrio está começando a retrogradar no dia 14 de janeiro. E a gente sempre explica novamente o que significa, é a retrogradação mais comum. Eu acho que em outro vídeo a gente pode dar mais detalhes, valeria a pena. Porém, vamos dar uma prévia para caso alguém aqui que nos assista não saiba. A retrogradação é um movimento aparente de andar para trás, que todos os planetas apresentam, exceto Sol e Lua, né? Que são luminares e, por razões astrofísicas, não apresentam esse movimento desde o ponto de vista da Terra. E a retrogradação, do ponto de vista astrológico simbólico, representa esse andar para trás, uma revisão, um olhar para o que já passou e reavaliar, retomar o sentido das coisas e reconsiderar. São vários reconsiderar, reavaliar, re. E por essa razão, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da mente, do nosso raciocínio, do nosso aprendizado, do nosso entendimento, sempre que ele retrograda, ele nos convoca a olhar uma segunda vez para várias questões da vida, em especial aquelas que dependem do nosso entendimento, aqui do nosso aprendizado e das nossas palavras. Então, durante o período de retrogradação de Mercúrio, é recomendável uma certa cautela para que a gente não se afobe e fale mais do que deve. Uma cautela para que a gente não se atravesse e diga o que não deve. E também durante o período de retrogradação de Mercúrio, que cada uma delas dura em torno de 3 semanas, esta que vai começar agora, dia 14, vai durar até o dia 4 de fevereiro, e sempre em média 20 dias, perto de 3 semanas. Nessa retrogradação, né, a gente vai ter a oportunidade de reconsiderar muitas coisas que nós já decidimos e que agora talvez a gente entre em dúvida. A gente vai ter a oportunidade de dar uma segunda visão, um segundo olhar sobre questões que ainda dá para corrigir. E, às vezes, decisões ou palavras ditas agora podem ser corrigidas ou reconsideradas. O contrário também ocorre, ou seja, nós, durante a retrogradação de Mercúrio, podemos tomar decisões atravessadas, olhando para trás, olhando para as reconsiderações, olhando para essa revisão, podemos chegar a tomar decisões que vamos nos arrepender depois, quando Mercúrio retomar o seu movimento direto. Então, muito cuidado, pensem bem se
precavejam durante a retrogradação para a gente não se arrepender depois, né? Para a gente não falar o que vai se arrepender depois, ou tenham paciência também, porque durante a retrogradação é comum ocorrerem falhas na comunicação, mal entendidos, falhas nos deslocamentos, nas viagens, nos trânsitos, e também problemas tecnológicos, né? A nossa vida hoje é muito dependente da tecnologia, então onde nós mais verificamos as clássicas travadas, falhas ou tropeços de comunicação durante as retrogradações de Mercúrio, normalmente hoje é na tecnologia, porque nós nos apoiamos muito nela. Então, isso são algumas dicas sobre a temporada geral do Mercúrio retrógrado, falaremos mais sobre isso, mas tem um aspecto conjunto com esta retrogradação. No mesmo dia 14, que o Mercúrio entra em retrogradação, ele faz um aspecto tenso, uma quadratura com o planeta Urano. Urano, que está em Touro, faz então, né, no dia 14 e 15 de janeiro, uma quadratura com o Mercúrio retrógrado. E essa quadratura, ela coloca em choque, em tensão, a mente, o aprendizado, o entendimento e a comunicação com o Urano, que é a criatividade, né? Só que quando o aspecto com Urano é tenso, essa criatividade, inovação e originalidade se apresenta na forma de rupturas, na forma de surpresas às vezes desagradáveis. Então, numa quadratura com Urano, Mercúrio com Urano, a gente pode esperar certas situações imprevistas. Vai ser a palavra de ordem, aconteceu o imprevisto. Depois o pessoal me comenta aí, falasse aquilo na live lá e depois aconteceu tal coisa, eu já estou acostumado. Cuidado com os imprevistos nos dias 14 e 15. Imprevistos que bagunçam os planos, imprevistos que tornam o planejado inviável, imprevistos que complicam as relações ou os acordos, os negócios, que complicam os combinados. Então, essa quadratura, ela dá um tempero especial para este início de retrogradação. Nos dias 14 e 15, muito cuidado. Como é o primeiro dia, todo planeta, quando ele ingressa em retrogradação, conforme a velocidade dele, Mercúrio é a velocidade maior, ele tem um período de paralisia. Ele está no movimento direto, ele não faz isso aqui, né? Para entrar em retrogradação. Ele vai desacelerando até um dia, que é o dia do início da retrogradação, e nesse dia ele inicia o movimento ao contrário. Então, durante a véspera e o dia seguinte desse ponto de início da retrogradação, nós temos no céu a visão do planeta em questão, no caso Mercúrio, parado. E esses são, para alguns aspectos, são os piores dias, né? Porque no caso de Mercúrio, por ser muito ágil, é apenas o dia e mais algumas horas da véspera e do dia seguinte, né? Mas é quando ele está mudando de direção. Então, esse é o período férico que se fala, né, na astrologia antiga. É o período em que o que ele representa, que é a nossa comunicação, congela e começa a andar para trás. Então, nesse período a gente tem a quadratura com Urano, tá? Então, se preparem. 14 e 15, em especial, são dias que prometem ser bastante confusos em tudo que diz respeito a combinações, acordos, negócios, contratos, explicações. Então, se precavejam para evitar o que puder ser evitado. Deixar as coisas bem amarradas, bem explicadas, bem escritas, bem detalhadas, porque a confusão está garantida, tá? Então, nos dias do movimento feérico do Mercúrio retrógrado, 14 e 15, tem quadratura com Urano, que é o bagunçador, né? Que é o das surpresas. Então, se preparem. 14 e 15, tá avisado. No mesmo dia 15, que é o sábado, nós temos o último aspecto dessa semana, que é talvez um dos mais impactantes. O Sol, no seu movimento, cruza o planeta Plutão, né? Ele se toca Plutão e fica, como o Sol avança 1 grau por dia, ele fica mais ou menos 2 dias entre as horas, né? Do dia 15, 16 e 17. Então é
o ponto certo é 16, né? Mas ele começa já na noite do 15. E o Sol conjunção com Plutão ocorre no signo de Capricórnio, o signo das responsabilidades, o signo do nosso domínio, autodomínio, daquilo que a gente tem nas mãos, daquilo que nós temos de concreto. E o Sol, enquanto consciência, ele passa sob a influência de Plutão, que é o planeta das posses, do domínio, do poder e, de certa forma, dos nossos apegos, né? Porque o grande tema de trabalho de Plutão, que é a morte, é um desapego, né? É um desapego da matéria. Então, é um aspecto que promete ser também bastante tenso, no sentido de, embora seja uma conjunção, né? O Sol, enquanto consciência, toca a visão clara daquilo que nós precisamos deixar ir. Aquilo que nós precisamos deixar morrer vai se mostrar para nós durante os dias 15, 16 e 17. Aquilo que a gente está enrolando, procrastinando, querendo dar um tempinho, sei lá, vai se escancarar, né? Nessa conjunção, a gente vai enxergar com clareza e vai ser convidado a decidir, né? Tá bom, isso aqui, tu vai deixar aí ou não, né? Ou vai carregar o cadáver mais tempo, ou vai carregar a situação enrolada, como se diz, né, por aí, pastosa, né? Uma coisa indefinida. Então, esse aspecto, no ponto positivo, ele nos convida a definir as coisas mal definidas. O Sol sempre é a nossa visão racional da vida, a nossa consciência clara do dever. Ainda mais um Sol em Capricórnio, a consciência do dever, da responsabilidade, do que precisa ser feito. E o Plutão é a morte, né? É o radical, vai ou não vai, né? Não deixa margem para situações indefinidas. Então, ou é 8 ou 80, né? Ou tá vivo ou tá morto, ou fica ou larga, né? Então, a consciência unida desses dois nos oferece um período muito bom para a gente deixar ir o que precisa e, fundamentalmente, para a gente olhar com consciência, com clareza, o sentido profundo das coisas. Plutão, além de morte e outras coisas, ele também nos fala acerca da nossa profundidade, ou seja, o que a gente tem de profundo na vida, o que a gente está fazendo para valer, o que a gente está fazendo levar a sério, o que a gente está fazendo com consistência e com veracidade. O Plutão nos convida a olhar para isso e nos mostrar o que vale a pena manter. O resto vai fora. É hora de desapegar. Bom, esses foram os aspectos da semana até o dia 16. A partir do dia 17 tem outras novidades, vamos ter uma lua cheia, se preparem, né? No fim de semana tem lua cheia e semana que vem teremos uma época de colheita, né? A semana da lua cheia. E aí eu vou trazer mais novidades do que eu já estou vendo aí para a semana que vem. Se preparem, vai ser uma lua cheia em Capricórnio, né? No eixo Capricórnio-Câncer, mas aí eu trago mais novidades aí para o nosso próximo encontro na segunda que vem. Muito obrigado aos que estiveram aqui conosco, um feliz ano novo, aos que eu ainda não pude desejar, feliz ano novo, e que 2022 seja um ano de muita renovação para todos nós e que a gente consiga, através da linguagem dos astros, nos conhecer melhor, que a gente consiga se relacionar melhor com todos e com essa renovação possamos estar mais bem preparados para os desafios da vida. Para isso estudamos astrologia, para isso ensinamos astrologia aqui e nos cursos que eu ofereço. Um grande abraço a todos e até a próxima.